Capítulo 41. Sentado na montanha e colhendo a safra. Após expurgar o miasma de seu corpo, houve uma mudança significativa nos atributos de Li Fan. Nome: Li Fan. Reino: imortal. Idade física: 42-120. Idade mental: 5052-053. Progresso da cobrança por virtualização: 121%. Progresso do carregamento da âncora: 51%. Pontos de ancoragem atuais: 1. Itens encadernados e Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade, Barco Taiyan, Tábua de Pedra da Proibição, danificada. O limite superior de sua idade física havia ultrapassado os 100 anos e continuava a aumentar. O que surpreendeu ainda mais Li Fan foi que o limite superior de sua idade mental quase dobrou, chegando a mais de 2000 anos. Esse feito não pôde ser atribuído exclusivamente à piscina espiritual do corpo puro. Seria por causa desse inexplicável mantra de refinamento do venerável coração? Li Fan estava intrigado com o motivo pelo qual o mantra da purificação do coração havia se transformado no venerável mantra do refinamento do coração. Durante o tempo em que esteve na piscina espiritual do corpo puro, ele quase perdeu a consciência devido à dor insuportável, tornando incerto o que aconteceu depois. Contudo, não era o momento para examinar isso em detalhes. Li Fan se recompôs e disse respeitosamente a Rezengal: jamais esquecerei a bondade do Mestre Imortal. Certamente a retribuirei no futuro. Anúncios do Pub Futuri. Rezengal aguardava essas palavras de Li Fan, e seu tom tornou-se ainda mais amável. Jovem amigo, não há necessidade de tais palavras. O cultivo no caminho imortal é árduo, e estou apenas fazendo o meu melhor para ajudar. Ele tirou um livro e entregou-o a Li Fan. Após purificar o miasma, o próximo passo é sentir a energia espiritual do céu e da terra e guiá-la para dentro do seu corpo. Se você conseguir condensar o primeiro traço de energia espiritual dentro do seu corpo, isso significa a entrada no estágio de condensação de Qi. Nesse ponto, você poderá ser oficialmente chamado de cultivador. Este livro, 5 técnicas de percepção espiritual, resume as experiências de praticantes do passado na percepção da energia espiritual. Estude com atenção. Em seguida, entregou a Li Fan, com grande solenidade, um talismã quadrado. Este é um talismã de purificação. Antes de direcionar a energia espiritual para o seu corpo, você deve carregá-lo consigo. Ao ver Li Fan guardar os 2 itens, Rezengal explicou: embora você tenha se livrado do miasma, não é uma solução definitiva. Você ainda vive no mundo secular e precisa interagir com pessoas comuns todos os dias. Com o tempo, é inevitável que você seja contaminado pelo miasma novamente. Este talismã de purificação pode ajudá-lo a resistir à intrusão do miasma, mas só será eficaz por cerca de 5 anos. Mas com o seu talento, alcançar o estágio de condensação de Qi em 5 anos não deve ser difícil, disse Rezengal com um sorriso. Após atingir o estágio de condensação de Qi, você poderá vir à ilha me encontrar. Lá, eu o levarei à residência da nossa aliança dos 10.000 imortais no mar de Kongyun, a ilha dos 10.000 imortais. Ao chegar à ilha, você poderá escolher a técnica apropriada e continuar seu cultivo. Rezengal informou Li Fan detalhadamente sobre as precauções a serem tomadas durante o processo de canalização de energia para o corpo. Li Fan memorizou tudo cuidadosamente. Após explicar tudo, Li Fan se despediu educadamente e foi embora. Espero obter algum retorno com este investimento. Observando Li Fan se afastar, Rezengal murmurou para si mesmo. Em seguida, Rezengal inspecionou a montanha sob seus pés e balançou a cabeça. O potencial desta montanha se esgotou. É hora de escolher uma nova montanha. Dito isso, ele voou para o mar de nuvens acima e, com um aceno de suas longas mangas, recolheu todas as nuvens que se moviam dentro delas. Observando a cordilheira contínua abaixo, Rezengal selecionou o pico que teria o maior crescimento no século seguinte. A técnica que Rezengal praticava era chamada de sentado na montanha. A característica mais marcante de sentado na montanha era desfrutar da colheita proveniente do crescimento da montanha. Anúncios do Pub Futuri. Ao escolher um pico, sentar-se nele, praticar a técnica e passar vários anos ali, seria possível fundir a aura da pessoa com a montanha. Posteriormente, a cada aumento na altura da montanha, o cultivo da pessoa seria proporcionalmente aprimorado. Pelo contrário, se alguém escolhesse mal e a altura da montanha não aumentasse posteriormente, seria o mesmo que desperdiçar mais de uma década de cultivo. Além de se beneficiar do aumento da altura da montanha, também se poderia obter vantagens ajudando os outros. Por exemplo, assim como a ajuda dada a Li Fan. Se Li Fan alcançasse o estágio de construção da fundação no futuro, ele também receberia feedback, aprimorando seu próprio cultivo. Não se tratava de absorver e roubar o cultivo da outra parte, mas sim de algo semelhante a uma maré crescente que eleva todos os barcos. O aumento na altura da montanha faria com que as árvores crescessem mais alto, o crescimento de um gigante também elevaria inadvertidamente as pessoas sobre seus ombros.
É claro que, em comparação com montanhas e rios, as condições para ajudar os outros não eram tão rigorosas. Não era preciso se vincular a um indivíduo específico e era possível alcançar um público mais amplo. No entanto, correspondentemente, o esforço inicial investido determinava a magnitude dos ganhos futuros. Assim, sempre que Rezengal encontrava jovens promissores, ele não hesitava em ajudá-los. Após deixar a central de artilharia na ilha Liuli, Li Fan não incomodou ninguém e retornou silenciosamente para casa. Após eliminar o miasma, Li Fan realmente sentiu uma diferença significativa em relação a antes. Era como se ele tivesse rejuvenescido 10 anos, com a visão e a audição muito melhoradas. Além disso, ele podia sentir vagamente a energia pura e onipresente que fluía nos céus e na terra. Isso é energia espiritual? Li Fan se alegrou em seu coração. Após direcionar a energia para o seu corpo, o próximo passo era se tornar um cultivador de condensação de Qi. Anúncios do Pub Future. Li Fan mal podia esperar para começar a cultivar dia e noite. Mas antes disso, ele precisava examinar o inexplicável mantra de refinamento do coração venerável. Após vasculhar seus pensamentos, não encontrou uma nova maneira de operá-lo. Assim, Li Fan começou a praticar de acordo com o método de cultivo do venerável mantra de refinamento do coração. Assim que o iniciou, Li Fan percebeu a diferença entre o mantra de refinamento do coração venerável e o mantra de purificação. Anteriormente, ao praticar o mantra de limpeza do coração, muitas vezes levava quase meia hora para me acalmar gradualmente e livrar a mente de todas as outras distrações. Mas, uma vez que o venerável mantra de refinamento do coração foi cultivado, em apenas um instante, Li Fan sentiu seu coração se purificar. Era como se uma enorme pedra de moinho surgisse em sua mente, absorvendo e esmagando constantemente as distrações, transformando-as em alimento para aprimorar seu senso espiritual. Praticando o mantra da purificação do coração por 3 anos, além de ligeiras manifestações em seu painel de status, Li Fan não notou nenhum outro benefício. No entanto, ao praticar o venerável mantra de refinamento do coração, Li Fan podia sentir claramente que seu espírito se fortalecia a cada instante. Embora o aumento tenha sido muito pequeno, de fato estava crescendo. Li Fan ficou inexplicavelmente encantado, seguido por inúmeras dúvidas. Por que esse mantra de purificação do coração, uma técnica comumente usada para remover miasmas, se transformou nesse extraordinário mantra de refinamento do coração venerável para ele no mundo do cultivo? Esse mantra de refinamento do coração venerável era considerado uma técnica de cultivo? Com o conhecimento que tinha na época sobre o mundo do cultivo, Li Fan não conseguiu encontrar uma resposta. Mas Li Fan tinha uma vaga sensação de que devia haver um grande segredo escondido ali. Ele prometeu secretamente investigar o assunto no futuro, quando a oportunidade surgisse. A um passo de entrar no reino dos cultivadores e tendo obtido inesperadamente a técnica milagrosa mantra de refinamento do coração venerável, Li Fan não pôde deixar de se sentir um pouco eufórico. No entanto, pouco tempo depois, ele recebeu uma carta. A mensagem na carta destruiu seu senso de autossatisfação. Xiao En conseguiu canalizar a energia para o seu corpo e já havia partido para a Ilha dos 10.000 Imortais. Não é de admirar, pois desde que encontrou cultivadores neste mundo, sempre sentiu algo estranho. Parecia que as leis celestiais deste mundo nutriam grande malevolência para com os cultivadores. Seja a regra de que diferentes técnicas de cultivo não podiam ser praticadas simultaneamente, o estranho fenômeno do corpo de um cultivador iluminar o céu por milhares de quilômetros como uma transmissão após a morte, ou o peculiar miasma imortal mortal dentro do corpo de um mortal que representava um dano significativo aos cultivadores. Tudo isso indicava esse fato. Agora, neste momento, após Li Fan ter entrado em contato com o mundo do cultivo, o mistério foi finalmente desvendado. Desafiar os céus e a terra para alcançar a vida eterna, murmurou Li Fan lentamente, soltando um longo suspiro. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor, a tradução automática que li inicialmente era bastante ruim na tradução dos nomes dos reinos, e as fontes de tradução automática que estou editando agora estão em conflito entre si, então ainda não tenho certeza absoluta das minhas traduções dos reinos de cultivo superiores. Provisoriamente, serão condensação de Qi, estabelecimento da fundação, núcleo dourado, alma nascente, transformação da alma, integração do Dão e Deus imortal. Estou particularmente inseguro quanto a este último, mas isso está sujeito a alterações. Capítulo 42, Imortais e mortais não podem coexistir. Alteração de terminologia em 5 técnicas de percepção espiritual a método de percepção do Qi dos 5 espíritos. Asterisco 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 asterisco. Não tenho interesse em cultivar para me tornar imortal. A expressão de Xiao En ao dizer essas palavras ainda estava vívida na memória de Li Fan. Quanto tempo se passou desde então? Como Xiao En conseguiu expelir o miasma de seu corpo e avançar diretamente para o estágio de construção da fundação? Li Fan ficou em choque confuso. Li Fan leu repetidamente a carta enviada por Xiao En,
depois saiu para se informar sobre a situação antes de, relutantemente, aceitar essa realidade. Acontece que, embora Li Fan o tivesse tranquilizado dizendo que os rumores de contrabando para a ilha tinham como alvo a Torre do Tesouro Celestial, Xiao Eng continuou inquieto e sem dormir depois de voltar para casa. Sempre que fechava os olhos, parecia-lhe ver a cena aterradora de mortais descendo do céu e massacrando todos os refugiados da ilha. Xiao Eng ficou assim por vários dias. Com muita dor, Xiao Eng finalmente tomou uma decisão. Para poder dormir tranquilamente e se tornar um cultivador, sem ter que viver com medo todos os dias, ele começou a praticar seriamente o mantra da purificação do coração. Inesperadamente, quando Xiao Eng se concentrou, seu progresso foi realmente surpreendente. Com a ajuda de medicamentos, ele levou menos de um mês para expelir completamente o miasma do corpo. Depois, ele sentiu a energia espiritual dos céus e da terra vagando intimamente ao seu redor como se estivesse viva. Ele ficou profundamente cativado por aquela visão e mergulhou nela. Sentindo-se como se tivesse dormido bem, ele conseguiu direcionar a energia para o seu corpo. A princípio, ele estava um pouco incerto se realmente havia se tornado o cultivador lendário. Mas quando tentou ter relações íntimas com uma empregada doméstica, sentiu uma palpitação repentina e, instintivamente, a esbofeteou até a morte. Após esse incidente, Xiao Eng finalmente confirmou que de fato havia se tornado um cultivador. Imortais e mortais devem ser separados. Embora já tivesse se tornado um cultivador de condensação de Qi, Xiao Eng não fazia ideia do que fazer a seguir. Anúncios do Pub Future. Então, ele foi ao encontro do guardião imortal da ilha Liuli. Infelizmente, naquele momento, Rezengao estava ocupado supervisionando a piscina espiritual do corpo puro e não pôde se ausentar. Xiao Eng só pôde voltar para casa e esperar pacientemente. Após Li Fan deixar a piscina espiritual e Rezengao finalmente ter algum tempo livre, Xiao Eng finalmente o encontrou. Ao ouvir o relato de Xiao Eng, Rezengao investigou cuidadosamente e confirmou que Xiao Eng não estava mentindo. Primeiro ele ficou radiante, depois deu vários tapas na coxa, parecendo arrependido. Depois de um tempo, ele se animou e ficou ansioso para levar Xiao Eng à Ilha dos 10.000 Imortais. Xiao Eng perguntou se podia se despedir dos seus amigos, e Rezengao, naturalmente, concordou. Em seguida, Xiao Eng se despediu das pessoas que estavam deixando o reino e partiu. Quanto a Li Fan, Xiao Eng originalmente pretendia vir. Mas ele também sabia que Li Fan estava empenhado no cultivo e havia conseguido purificar seu corpo após mais de 3 anos. Além disso, ele havia declarado na frente de Li Fan, não muito tempo atrás, que não tinha interesse em cultivar. No entanto, agora, num piscar de olhos, ele se tornou um cultivador da Fundação de Cultivo. Xiao Eng não sabia como encarar Li Fan. Além disso, ele tinha medo de assustá-lo, então simplesmente enviou uma carta. Xiao Eng ficou muito grato pela ajuda de Li Fan, então disse que o esperaria na Ilha dos 10.000 Imortais e que certamente o recompensaria quando se encontrassem. Tudo o que tenho hoje devo à sua proteção. Ao saber que você havia expulsado com sucesso o miasma, acreditei que seu avanço na construção da fundação era iminente. Júnior irá em frente e aguardará sua estimada chegada à Ilha dos 10.000 Imortais. Se, no dia em que nos encontrarmos, você tiver algum pedido, mesmo que eu tenha que morrer 1000 vezes, não o recusarei. Encurva-se respeitosamente mais uma vez. Li Fan largou a carta de Xiao Eng e soltou um suspiro. Seria este o gênio lendário? Ser capaz de chegar à fase de construção da fundação por acaso, sem qualquer ajuda, contando apenas com os próprios esforços. Anúncios do Pub Future. Ele conseguia até mesmo sentir a intimidade da energia espiritual dos céus e da terra. Embora Li Fan já soubesse há muito tempo que as pessoas no mundo do cultivo tinham aptidões variadas, e soubesse que seu próprio talento não era elevado, essa sensação de ter um gênio como ele ao seu redor. Isso o deixou realmente desconfortável. Parece que as preocupações de Xiao Eng não eram infundadas. Se ele tivesse aparecido de repente na minha frente logo após expulsar com sucesso o miasma, eu poderia ter perdido a compostura. Li Fan sorriu amargamente. No entanto, foi apenas uma ligeira perda de compostura. Li Fan sabia claramente que sua confiança nunca esteve em seu próprio talento, mas nas inúmeras chances de recomeçar que a verdade ele proporcionava. Com a verdade em mãos, não importava o quão talentoso fosse o indivíduo, ele tinha confiança em esmagá-lo. É que esse processo pode ser um pouco longo e exigir um planejamento cuidadoso ao longo de toda a vida. O mantra da purificação do coração foi ativado, e a mente caótica de Li Fan gradualmente se acalmou. Ele abriu o livro Sensação do Qi dos 5 Espíritos, presente de Rezengao, e o estudou cuidadosamente. O livro registrou que, na antiguidade, existia o conceito de raízes espirituais. Naquela época, apenas pessoas comuns com raízes espirituais podiam cultivar. Existiam raízes espirituais comuns dos 5 elementos, ouro, madeira, água, fogo e terra,
bem como atributos únicos como trovão, vento, escuridão e outros. Para indivíduos com uma única raiz espiritual, os estágios iniciais de cultivo eram rápidos. Ao se concentrarem nas técnicas elementais correspondentes, eles podiam alcançar a maestria com facilidade. Para aqueles com múltiplas raízes espirituais, o progresso era mais lento. Eles precisavam equilibrar vários atributos, muitas vezes esgotando sua energia sem muito sucesso. No entanto, se fossem abençoados com talento excepcional, ter múltiplas raízes espirituais permitia que se destacassem em diversas áreas, frequentemente superando aqueles com uma única raiz espiritual no mesmo âmbito. No entanto, esses eram todos desafios antigos, que remontam aos tempos antigos. No mundo da agricultura antiga, enfatizava-se a unidade entre o céu e o homem. As raízes espirituais eram dádivas dos céus, e somente os afortunados, abençoados pelos céus, podiam sentir as leis do mundo e possuíam as qualificações necessárias para cultivá-las e ascender à imortalidade. No entanto, a população do mundo mortal era vasta, e aqueles com raízes espirituais ainda eram minoria. Para a maioria, tornar-se um cultivador era um sonho inatingível. Quão injusto foi isso? Felizmente, nos tempos antigos, existia um mestre imortal que ensinou um novo dom. A percepção do que dos cinco espíritos registrou que, naquela época, o mestre imortal ensinou generosamente o caminho da imortalidade a inúmeras pessoas comuns sem esperança. O mestre imortal disse certa vez: se eu desejo ascender à imortalidade, por que deveria implorar aos céus? Se os céus não a concederem, eu a tomarei para mim mesmo. Um mortal em busca de longevidade não precisava alcançar a harmonia com os céus e a terra, mas sim saqueá-los. Assim, o mestre imortal estabeleceu os princípios claros e explicou seu caminho a todos. Esse também foi o caminho seguido no atual mundo do cultivo. O caminho para a imortalidade era o seguinte: absorver a energia espiritual dos céus e da terra para condensar o ki. Consuma um tesouro celestial para estabelecer o alicerce. Capture uma lei dos céus e da terra para refinar o núcleo dourado. Aproprie-se de um submundo dos céus e da terra para formar a alma nascente. Extrair a essência dos céus e da terra para transformar a alma. Abater a alma dos céus e da terra para integrar o dom. Sacrifique os céus e a terra para alcançar a imortalidade. Com um baque, o sensor de ki dos cinco espíritos caiu no chão. Tremendo, Li Fan pegou o objeto, incapaz de esconder sua admiração. O método de cultivo neste mundo era completamente diferente do que ele havia previsto. Na verdade, foi algo surpreendente. Não é de admirar, pois desde que encontrou cultivadores neste mundo, sempre sentiu algo estranho. Parecia que as leis celestiais deste mundo nutriam grande malevolência para com os cultivadores. Seja a regra de que diferentes técnicas de cultivo não podiam ser praticadas simultaneamente, o estranho fenômeno do corpo de um cultivador iluminar o céu por milhares de quilômetros como uma transmissão após a morte, ou o peculiar miasma imortal mortal dentro do corpo de um mortal que representava um dano significativo aos cultivadores. Tudo isso indicava esse fato. Agora, neste momento, após Li Fan ter entrado em contato com o mundo do cultivo, o mistério foi finalmente desvendado. Desafiar os céus e a terra para alcançar a vida eterna, murmurou Li Fan lentamente, soltando um longo suspiro. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor: a tradução automática que li inicialmente era bastante ruim na tradução dos nomes dos reinos, e as fontes de tradução automática que estou editando agora estão em conflito entre si, então ainda não tenho certeza absoluta das minhas traduções dos reinos de cultivo superiores. Provisoriamente, serão condensação de ki, estabelecimento da fundação, núcleo dourado, alma nascente, transformação da alma, integração do Dão e Deus imortal. Estou particularmente inseguro quanto a este último, mas isso está sujeito a alterações. Capítulo 43, condensando as raízes do céu e da terra. Nota do tradutor: por algum motivo, meu tradutor automático cometeu um erro grave anteriormente. Xiaoen está em condensação de ki, e não em estabelecimento da fundação. O capítulo anterior foi editado para corrigir isso. Asterisco 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 asterisco. A descrição do dão da imortalidade em A Percepção do Ki dos Cinco Espíritos deixou Li Fan cada vez mais horrorizado à medida que continuava a leitura. Antes do estágio do núcleo dourado, era relativamente normal absorver a energia espiritual do céu e da terra, consumir um tesouro celestial natural e capturar uma lei do céu e da terra. No entanto, após atingir o estágio Nascem Soul, o estilo foi gradualmente se tornando mais insano. Apoderando-se de um submundo do céu e da terra, extraindo a medula do céu e da terra, massacrando a alma do céu e da terra. E, em última instância, até mesmo sacrificar os céus e a terra. Só de ler essas palavras, o coração de qualquer um já dispara de medo. Os céus deram origem a todos os seres vivos. Os praticantes que cultivam dessa maneira estão essencialmente se opondo e se rebelando contra os céus, desafiando a ordem natural. O que isso representa? Será que esses profissionais não sabem?
No entanto, esse método de cultivo avança muito rapidamente. O livro registra que, desde que o ancestral imortal ensinou o novo Dão, um grande número de pessoas comuns que originalmente eram incapazes de cultivar se tornaram formidáveis em apenas algumas décadas. Cultivadores em vários estágios, como o núcleo dourado, a alma nascente e a transformação da alma, emergiram um após o outro como brotos de bambu após uma chuva de primavera. Naquela época, o mundo do cultivo estava verdadeiramente florescendo, com núcleos dourados por toda parte e almas nascentes tão comuns quanto cães. E quantos daqueles que originalmente aderiram aos antigos métodos de cultivo, vendo seu próprio cultivo ser facilmente superado por pessoas comuns, poderiam permanecer fiéis a si mesmos e não tentar o método do ancestral imortal? Como resultado, o método tradicional de cultivo foi gradualmente declinando e sendo gradualmente substituído pelo novo método. Após a popularização do novo método, a prosperidade do mundo do cultivo atingiu seu auge. Infelizmente, os princípios celestiais são claros, e a prosperidade acabará por declinar. Anúncios do Pub Futuri. Inúmeros cultivadores, como lobos e tigres, saquearam avidamente os recursos do céu e da terra sem qualquer restrição. Nem mesmo as tribulações celestiais, cada vez mais frequentes, conseguiram suprimir o número crescente de cultivadores. Então, um dia, chegou o contra-ataque dos céus. Os céus e a terra sofreram mudanças tremendas, e uma grande calamidade se abateu sobre eles. Desde então, diferentes métodos de cultivo não podem ser praticados simultaneamente. O mundo do cultivo, que estava florescendo e em desenvolvimento, parece ter sofrido um duro golpe. Para terem alguma chance de sobrevivência, os cultivadores mergulharam em um massacre mútuo sem fim. Por muito tempo, o mundo do cultivo pareceu estar em declínio e decadência. Foram necessários milhares de anos para que as coisas se estabilizassem gradualmente. Hoje em dia, os agricultores se acostumaram com a malícia dos céus e da terra. Eles resumiram suas experiências e lições. Após a grande calamidade, no deserto árido do reino do cultivo, estabeleceram uma nova ordem de cultivo. Com a introdução sobre as origens atuais do mundo do cultivo concluída, o conteúdo do livro agora trata do método de percepção do Ki dos 5 espíritos. Se uma pessoa comum, após dissipar o miasma, não conseguir direcionar facilmente o Ki para o seu corpo, ela pode nutrir seus próprios 5 espíritos, absorver a força e energia espiritual do céu e da terra e, em seguida, refiná-la, rompendo para o estágio de condensação do Ki. Os chamados 5 espíritos referem-se às 5 emoções inatas inerentes a cada pessoa. Ganância, medo, raiva, ódio e ego. Essas 5 emoções estão ocultas no coração humano, são inesgotáveis e sempre presentes. O método de sensibilidade do Ki dos 5 espíritos utiliza essas 5 emoções como combustível, cultivando as raízes do céu e da terra no Dantian. As raízes do céu e da terra conectam o Dantian de um cultivador ao céu e à terra. Uma vez formadas, os cultivadores podem absorver a força e energia espiritual do céu e da terra através delas, convertendo-a para seu próprio uso. Em comparação com o método antigo de cultivo baseado na aptidão, o método sensação do Ki dos 5 espíritos enfatiza a estabilidade. Aqueles com excelente aptidão podem cultivar as raízes do céu e da terra em apenas um dia e uma noite, trilhando o caminho do cultivo. Mesmo aqueles que não possuem aptidão para o cultivo podem, através de perseverança diária e trabalho árduo, formar suas próprias raízes do céu e da terra em, no máximo, 10 anos. Anúncios do Pub Futuri. Após dominar o método de direcionar o Ki para o seu corpo, Li Fan isolou-se em sua casa e praticou o método de percepção do Ki dos 5 espíritos. Apesar de ter se preparado mentalmente, Li Fan sabia que seu caminho de cultivo poderia não ser tão tranquilo quanto esperava. Contudo, dia após dia se passou, e 3 anos se passaram, mas Li Fan ainda não havia conseguido refinar o Ki com sucesso. Li Fan tinha plena consciência de seu talento inato para o cultivo. Ele não era um gênio, mas certamente não lhe faltava nada. A situação atual claramente tinha outra razão por trás dela. O venerável mantra de refinamento do coração e verdadeiramente imprevisível, Li Fan não pôde deixar de sentir uma sensação de impotência. O método de sensibilidade do Ki dos 5 espíritos requer 5 emoções como combustível para impulsionar a formação das raízes do céu e da terra. No entanto, Li Fan, ao praticar o venerável mantra de refinamento do coração, acumulou muito pouco dessas 5 emoções. Mesmo que ele não tenha ativado conscientemente o mantra de refinamento, este dissipou instintivamente as emoções negativas em sua mente. Era como caminhar carregando um fardo pesado, o que levou ao progresso lento de Li Fan. Li Fan também tentou direcionar o Ki para seu corpo sem usar as raízes do céu e da terra. No entanto, era óbvio que ele não possuía o talento de Xiao Wen. A energia espiritual fora de seu corpo o ignorava completamente. Sem ninguém para guiá-lo, confiando unicamente em sua própria exploração, Li Fan não tinha ideia de quanto tempo levaria para conduzir o Ki para dentro de seu corpo. Assim, Li Fan decidiu usar pacientemente o método de sensação do Ki dos 5 espíritos para alcançar o estágio de condensação do Ki.
Pode ter sido lento, mas foi estável. Tempo era a única coisa que Li Fan tinha em abundância. No início, Rezengal ocasionalmente enviava pessoas para se informar sobre o progresso de Li Fan. No entanto, como Li Fan não obteve muitos resultados ao longo de um longo período, ele parou de enviar pessoas. No pavilhão do Tesouro Celestial, graças a Li Fan Xiaoeng, e apesar da ausência do apoio da Câmara de Comércio de Vanhua, os negócios nas ilhas vizinhas melhoraram. Ninguém queria ofender um estabelecimento que possivelmente tinha o histórico de um mestre imortal, então tentaram evitar conflitos com o pavilhão do Tesouro Celestial ao máximo. Anúncios do Pub Future. Assim, ao longo de 3 anos, o pavilhão do Tesouro Celestial expandiu consideravelmente seu mercado e prosperou. A confiança de Yin Yushin aumentou consideravelmente, e ela planejou ansiosamente retornar à Ilha da Noite para retomar o controle da sede do pavilhão do Tesouro Celestial. Li Fan só ocasionalmente dava atenção a assuntos externos. A maior parte de sua energia era dedicada ao cultivo das raízes do céu e da terra. Infelizmente, este assunto não pôde ser resolvido com pressa. Li Fan estimou que, salvo imprevistos, levaria mais 2 anos para alcançar o sucesso. Ele havia ficado confinado em casa por muito tempo. Um dia, Li Fan, sentindo-se inquieto, decidiu sair. Sem alarmar ninguém, ele trocou de roupa, colocou um chapéu e foi até o mercado da ilha de Liuli. Comparado a 3 anos atrás, parecia que nada havia mudado por aqui. Sons de negociações, apelos para atrair clientes e brincadeiras enchiam o ar. Ali, Li Fan sentiu a humanidade lá muito perdida. Diversos pensamentos em sua mente, como mudas secas, foram nutridos e brotaram abundantemente. Por aquele instante, o progresso das raízes do céu e da terra foi maior do que passar 3 dias em meditação solitária em casa. Li Fan percebeu de repente. Para os cultivadores comuns, o isolamento e a meditação eram necessários porque a maioria das pessoas não possuía o combustível necessário para os 5 espíritos. A situação de Li Fan era especial, o venerável mantra de refinamento do coração operava constantemente em sua mente, e esses pensamentos dispersos se transformavam em forte alimento para seu espírito. Contudo, o método de percepção do Qi dos 5 espíritos obviamente não era tão avançado quanto o mantra de refinamento do coração venerável e não conseguia extrair muito. Só conseguia recolher as sobras. Li Fan não podia mudar essa situação no momento. Se quisesse acelerar a formação das raízes do céu e da terra, precisaria aumentar os pensamentos dispersos que surgiam em sua mente diariamente. O isolamento diário não funcionaria. Ele precisava estar no mundo. Ao perceber isso, Li Fan não pôde deixar de sentir uma grande alegria. Parecia que ele talvez não precisasse de 2 anos, ele poderia entrar no estágio de condensação de Qi mais cedo. Senhor Li? Nesse instante, uma voz um tanto familiar veio de trás. Li Fan virou a cabeça, olhou para o rosto da pessoa, hesitou por um momento e então se lembrou de quem era. Para a surpresa de todos, era Zhang Albubo, o capitão do navio Kanjiu, com quem ele já havia tido um encontro casual na ilha Liuli. Capítulo 44 E avançando para o estágio de condensação do Qi. Zhang Albubo olhou para Li Fan com uma mistura de reverência e alegria. Ele ouvirá dizer que o ancião Li já havia se purificado do miasma e logo se tornaria um imortal, reverenciado aos olhos de muitos. Naquele momento, ele se sentia ao mesmo tempo respeitoso e amedrontado. Então é você. Li Fan tinha uma impressão relativamente boa dessa pessoa e sorriu, já faz alguns anos desde a última vez que nos vimos. Como você tem estado ultimamente? Zhang Albubo não ousou ser desrespeitoso e respondeu honestamente, graças às bênçãos do ancião Li, a frota tem se saído muito bem nos últimos anos. Especialmente quando o ancião Li vai para o mar, vocês sempre trazem muitos tesouros, o que atraiu muitos jovens para se juntarem à frota. O tratamento que recebemos e o nosso status na ilha também melhoraram. Muitas pessoas nos invejam. Na metade da sua fala, Zhang Albubo fez uma pausa, hesitou e depois continuou. Mas, os irmãos do Kanjiu têm falado recentemente sobre deixar a ilha Liuli. Eu também tive essa ideia. Oh! Li Fan ficou um pouco surpreso. Aonde você quer ir? Para ser sincero com o ancião Li, ainda não decidimos, disse Zhang Albubo, um tanto ansioso. Li Fan ficou interessado, e já que as coisas estão indo bem, por que de repente você pensa em ir embora? Zhang Albubo coçou a cabeça, e falando nisso, é só, e uma vaga sensação de inquietação. Inquietação? Conte-me mais sobre isso, ordenou Li Fan. Zhang Albubo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando seus pensamentos. Depois de um tempo, ele olhou em volta e sussurrou, para ser honesto, nós, irmãos, temos nos deparado com coisas estranhas no mar ultimamente. Anúncios do Pub Future. Como o que? Em viagens recentes, quase sempre que lançamos nossas redes, pescamos milhares de quilos de peixe, enchendo os recipientes até a borda. 9 em cada 10 vezes é assim,
e a todos os tipos de peixe. Isso não é uma coisa boa? De fato, é uma coisa boa, mas pesco no mar há mais de 10 anos e nunca vi nada parecido, disse Zan ao Bubo, com um lampejo de dúvida e medo nos olhos. É como se todos os peixes do fundo do mar estivessem fugindo, se reunindo. Há mais alguma coisa? Li Fan ponderou por um momento e perguntou. Nós, irmãos, vivemos nos arredores da ilha Liuli desde jovens e conhecemos muito bem os recifes ao redor da ilha. Mas, recentemente, descobrimos que há mais rochas expostas ao redor da ilha, disse Zan ao Bubo solenemente. Você quer dizer que o nível do mar está baixando? Li Fan entendeu imediatamente. Nos anos anteriores, houve mudanças no nível do mar, mas as mudanças deste ano parecem um pouco incomuns. Estamos um pouco preocupados, disse Zan ao Bubo. Reportamos isso à mansão Liuli há um mês, mas eles não pareceram dar muita atenção, dizendo que são apenas mudanças rotineiras no nível do mar, acrescentou Zan ao Bubo. Outra coisa que nos preocupa ainda mais. Nos últimos 3 anos, não houve uma única tempestade. Não só ao redor da ilha Liuli, mas todo o mar de Kongyun tem estado assim. Nós nos comunicamos com as frotas de várias ilhas, e é absolutamente verdade. Não houve tempestades no mar de Kongyun nesses 3 anos, disse Zan ao Bubo, temendo que Li Fan não acreditasse nele, e prosseguiu apressadamente. Não sei o que isso significa, mas permanecemos em silêncio. Isso é muito anormal, algo grande definitivamente está prestes a acontecer, disse Zan ao Bubo com convicção. Talvez seja apenas que o clima ficará um pouco mais quente no futuro, pensou Li Fan por um momento, tentando confortá-lo. A ilha conta com a proteção da Formação de Proteção Insular e a presença do Mestre Imortal Re. Mesmo que haja algum problema, acredito que eles poderão lidar com a situação. As palavras do Sr. Li fazem sentido. Muitos dos irmãos no navio pensam da mesma forma. Mas ainda tenho uma sensação persistente de inquietação, e não consigo me livrar dela, disse Zan ao Bubo com um sorriso amargo. Então decidi partir, deixar o mar de Kongyun. O olhar de Zan ao Bubo tornou-se gradualmente firme. Anúncios do Pub Future. Ao ver isso, Li Fan só conseguiu dizer, deixar a cidade natal não é tarefa fácil, você deve pensar bem. Zan ao Bubo assentiu. Li Fan ficou em silêncio e, depois de se despedir de Zan ao Bubo, passeou pelo mercado durante meio-dia antes de voltar para casa. Após cuidadosa análise, as preocupações de Zan ao Bubo não eram infundadas. Diversos sinais indicavam que algo incomum poderia acontecer no mar de Kongyun. Talvez uma tempestade gigantesca estivesse silenciosamente reunindo forças. Ou talvez uma seca severa estivesse se formando sutilmente. No entanto, nada disso era um grande problema. Afinal, Zan ao Bubo era apenas uma pessoa comum. Quando uma grande tragédia aconteceu, sem meios de se proteger, só lhe restou deixar tudo ao destino. Era normal se preocupar e sentir medo. Li Fan já havia alcançado o limiar do cultivo. Contanto que conseguisse romper para o estágio de condensação de Qi, ele poderia ir para a ilha dos 10.000 imortais. Ali, os agricultores se reuniram e não havia necessidade de se preocupar com esses desastres. Na pior das hipóteses, se ocorresse um desastre que nem mesmo os cultivadores conseguissem controlar, preocupar-se seria inútil. Portanto, o que Li Fan precisava fazer agora era se concentrar em cultivar a técnica de percepção do Qi dos 5 espíritos. Além disso, no que diz respeito ao pavilhão do Tesouro Celestial, ele poderia notificar Yin Yushin e pedir que ela se preparasse com antecedência. Anúncios do Pub Future. Esse breve episódio logo passou, e Li Fan continuou a se dedicar ao cultivo. O tempo passou. Mais um ano se passou. Há 6 meses, Zan ao Bubo finalmente decidiu deixar o mar de Kongyun com alguns dos irmãos de Kanjiun. Esse fato causou alvoroço na ilha e as pessoas começaram a se preocupar. No entanto, a situação havia permanecido calma nos últimos 6 meses, sem sinais de qualquer desastre grave. Então, as pessoas começaram a tratar o assunto como uma piada. Yin Yushin finalmente acumulou o poder suficiente e retornou à Ilha da Noite em Alta. Após algumas reviravoltas, ela conseguiu recuperar o cargo de diretora executiva do pavilhão do Tesouro Celestial. Com a Ilha da Noite estabilizada, havia muitos assuntos diversos para resolver. Para evitar qualquer problema, Yin Yushin não poderia retornar por um tempo. Ela enviaria alguém para relatar as boas notícias a Li Fan. Rezengal não enviou ninguém para visitá-lo novamente. Em sua opinião, Li Fan levou quase 4 anos para absorver Qi para o seu corpo, e seu potencial claramente havia se esgotado. Não valia a pena dedicar muito esforço a ele. Xiao Eng ocasionalmente enviava cartas para se informar sobre a situação de Li Fan. Dizia-se que Xiao Eng havia progredido rapidamente e agora havia alcançado o estágio intermediário de condensação de Qi. Em meio ao mundo agitado, Li Fan observava como um mero espectador. Ele continuou a cultivar pacientemente. Certo dia,
Li Fan teve uma revelação. Tendo acumulado combustível suficiente dos 5 elementos, as raízes do céu e da terra finalmente iriam tomar forma. Um fantasma apareceu no Dantian de Li Fan. Num instante, Li Fan sentiu uma conexão sutil, porém incrivelmente íntima, entre si e os céus e a terra. Era como uma roda d'água que puxava a água do rio, irrigando as terras agrícolas ressequidas. Pequenos fluxos de energia espiritual celestial e terrena penetraram no Dantian de Li Fan através das raízes do céu e da terra, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. No 7º ano após entrar no mundo do cultivo, Li Fan finalmente alcançou o estágio de condensação de Qi. Asterisco 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 asterisco. Nota do tradutor. A pedido de vocês, abri um Patreon aqui, por $5, vocês podem ler 15 capítulos adiantado. Agora que abri um Patreon, também vou me comprometer com um cronograma de 7 capítulos por semana. Já venho tentando seguir isso, e na verdade tem sido bem fácil, já que tenho gostado bastante dessa releitura, o que explica porque tenho postado capítulos em um ritmo bem acelerado, e no entanto, vou garantir que não ficarei abaixo desse ritmo daqui para frente, e provavelmente continuarei postando mais rápido de qualquer forma. Acho que vai ficar ainda mais fácil, já que estou ansioso pelos próximos capítulos, e esses primeiros arcos foram só uma preparação um tanto lenta, e a novel realmente engrena quando Li Fan começa a usar as informações que aprendeu e se torna o gênio maquiavélico que manipula tudo nos bastidores, como todos nós esperamos que ele seja. Espero que vocês me acompanhem até lá, e muito obrigado por todo o apoio até agora. Capítulo 45, Estágio de condensação do Qi. Ao entrar no estágio de condensação de Qi, Li Fan sentiu mudanças profundas em seu corpo. A energia espiritual surgiu e circulou dentro dele, melhorando silenciosamente o corpo ligeiramente envelhecido de Li Fan. As rugas sutis em seu rosto desapareceram e sua pele ficou lisa novamente. Uma vitalidade há muito perdida ressurgiu em Li Fan como se ele tivesse retornado à sua juventude, transbordando energia ilimitada. Ele se sentiu rejuvenescido e seu físico ficou muito mais forte. Mais importante ainda, Li Fan agora podia manipular a energia espiritual dos céus e da terra. Ele controlava a energia espiritual, transformando em várias formas. No entanto, por enquanto, ele só conseguia manipular a energia espiritual por instinto. Para usar a energia espiritual de forma mais eficiente, ele precisaria de técnicas correspondentes. Após algumas experiências, Li Fan dispersou a energia espiritual em sua mão e se concentrou na interface da verdade. Nome: Li Fan. Domínio: estágio inicial de condensação de Qi. Idade física: 47199. Idade mental: 510.2169. Após atingir o estágio de condensação de Qi, a expectativa de vida máxima de Li Fan chegou ao limite de 199 anos. O método de percepção do Qi dos 5 espíritos mencionava que, embora a expectativa de vida dos cultivadores excedesse muito a das pessoas comuns, ela era significativamente menor em comparação com os tempos antigos. A expectativa de vida máxima de um cultivador no estágio de condensação de Qi não ultrapassava 200 anos. Mesmo os cultivadores no estágio de estabelecimento da fundação só conseguiam viver por mais 100 anos, no máximo, antes de se aproximarem do fim de suas vidas. Somente ao atingir o estágio do núcleo dourado e vislumbrar as leis do céu e da terra é que sua expectativa de vida poderia aumentar drasticamente, chegando a cerca de 500 a 600 anos. Em contraste com a idade física, houve pouco aumento na idade mental. Anúncios do Pub Future. Não houve praticamente nenhuma mudança significativa. Afinal, Li Fan já havia aumentado consideravelmente sua idade mental cultivando o mantra de refinamento do coração venerável anteriormente, então ele não ficou particularmente surpreso. Em seguida, Li Fan retirou o Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade do barco Taiyan. Ele havia obtido essa técnica do estágio da alma nascente de Kourong há muito tempo, mas não conseguirá examiná-la devido à falta de consciência espiritual. No entanto, ele vinha mantendo isso em mente o tempo todo. Agora que finalmente havia entrado no estágio de condensação de Qi, Li Fan estava ansioso para conhecer seu conteúdo. Sutra das 1000 variações do Cosmos de Jade, uma técnica do estágio alma nascente. Número atual de praticantes, 0. Ele pegou a placa de Jade e as instruções para a técnica surgiram naturalmente em sua mente. Li Fan sabia que essa também era uma mudança que ocorreu com o advento da tribulação celestial, que proibiu a prática múltipla da mesma técnica de cultivo. Ao perceber a lasca de Jade com sua consciência espiritual, inúmeras palavras e imagens invadiram a mente de Li Fan como uma maré. Na primeira vez que leu a inscrição em Jade, Li Fan sentiu-se um pouco estranho. Ele sentiu como se muita informação tivesse sido enfiada à força em seu cérebro, causando uma leve dor de cabeça. Felizmente, sua consciência espiritual era muito mais forte do que a de um cultivador comum no estágio de condensação de Qi, e ele se adaptou rapidamente, retornando ao normal. Ele concentrou-se e examinou cuidadosamente essa técnica. Após muito tempo, Li Fan finalmente teve uma compreensão aproximada disso.
O Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade é uma técnica praticada pela antiga seita Tianji. Na antiguidade, eles enfatizavam a unidade entre o céu e o homem. A seita Tianji acreditava que todas as coisas nos céus e na terra, assim como os humanos, possuíam pensamentos próprios. Esses pensamentos eram difíceis de perceber por meios comuns. No entanto, assim como a intenção assassina de uma pessoa permeia o ar quando ela tem pensamentos homicidas, todas as coisas nos céus e na terra também emitem um traço de aura de tempos em tempos. Quando os céus emanassem intenções destrutivas, ocorreriam eventos como o definhamento de todas as coisas ou a mudança de posição das estrelas. Anúncios do Pub Futuri. Quando a terra emanava intenção assassina, ocorriam eventos como grandes mudanças no mar ou o surgimento de dragões e feras. Ao capturar e refinar as diversas auras do céu e da terra, seria possível rastrear suas origens, entrar em ressonância com elas e alcançar um estado de unidade. O Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade era uma técnica que permitia sentir e refinar essas auras para uso pessoal. Uma vez aperfeiçoada, a técnica não só podia utilizar a intenção assassina dos céus e da terra para prejudicar os outros, como também podia deduzir e prever o futuro usando essas auras. Essa técnica é muito poderosa, mas praticá-la também é muito perigoso. A vontade do céu e da terra é imensa, e mesmo uma leve aura gerada por ela é milhares de vezes maior do que a de um cultivador. O contato casual com ela pode facilmente resultar em ferimentos causados pela própria aura. Isso pode até mesmo, sem que a pessoa perceba, assimilar-se a ela, transformando em um fantoche da vontade do céu e da terra. Portanto, ao praticar essa técnica ancestral, a seita Tianji não optaria por refinar diretamente a aura do céu e da terra. Em vez disso, buscariam métodos alternativos. Eles nutriam sua própria intenção assassina, extraíam vitalidade de seres vivos e refinavam a aura de certos espíritos do céu e da terra. Eles reuniriam inúmeras auras, se ocultariam e, assim, alcançariam o objetivo de confundir a vontade celestial e refinar a vontade do céu e da terra. Em teoria, quando esse método for aperfeiçoado, será possível fundir-se com o céu e a terra e tornar-se uno com o Dão. Infelizmente, isso é apenas uma possibilidade teórica. Na realidade, mesmo com esses métodos engenhosos, praticar o Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade é extremamente difícil. A antiga seita Tianji, com uma herança milenar, possuía dezenas de milhares de praticantes que cultivavam o Sutra das Mil Variações do Cosmos de Jade. Mas o nível mais alto alcançado foi apenas o reino da alma nascente. Mesmo naquela época, isso já era assim. No atual mundo do cultivo, onde intenções maliciosas vindas dos céus e da terra estavam por toda parte, os reinos superiores eram ainda menos otimistas. No entanto, Li Fan não precisou se preocupar muito com os riscos de praticar essa técnica, graças à ajuda de verdade. Após um momento de reflexão, Li Fan decidiu não se precipitar na escolha de sua principal técnica de cultivo. Ele poderia ir primeiro à Ilha dos 10.000 Imortais para ver a situação específica do mundo do cultivo atual e então tomar uma decisão. Assim, Li Fan chegou à formação central na Ilha Liuli, com a intenção de visitar Rezengal. Anúncios do Pub Futuri. Assim que chegou à formação, percebeu que vários servos o aguardavam há muito tempo. Guiado pelos criados, Li Fan reencontrou Rezengal. Naquele momento, ele não estava mais na imponente montanha de antes, mas sim em uma pequena montanha bem comum. Em meio às montanhas circundantes, passava despercebido. Rezengal estava sentado em um pequeno pavilhão no topo da montanha. Notei algumas flutuações incomuns de energia espiritual na ilha e soube que você havia alcançado um avanço, disse Rezengal, olhando para Li Fan com uma expressão satisfeita. Embora tenha demorado um pouco, você finalmente conseguiu. Devo agradecer ao Senhor por me orientar, disse Li Fan educadamente. Foi apenas um pequeno favor. Sentindo leve aumento em seu cultivo, Rezengal sorriu e disse, você veio me ver para irmos à Ilha dos 10.000 Imortais, certo? Exatamente. Não tenho preocupações mundanas, então posso partir a qualquer momento, concordou Li Fan. Ótimo, nesse caso, siga-me. Rezengal apareceu diante de Li Fan num instante e agarrou-o pelo ombro. Não lute contra isso. A voz de Rezengal chegou aos ouvidos de Li Fan, e Li Fan liberou a aura protetora que havia se formado espontaneamente ao seu redor. Liderado por Rezengal, Li Fan alçou o voo e subiu em direção aos céus. A velocidade era extremamente alta e, num piscar de olhos, ele atravessou o mar de nuvens e chegou acima das montanhas. Liderar. Rezengal formou um selo com uma das mãos e apontou para as montanhas contínuas abaixo. Após um instante, inúmeros picos no campo emitiram luz branca, convergindo em frente a Rezengal para formar uma enorme esfera de luz. Abrir. Rezengal apontou para cima. A bola de luz acelerou bruscamente, seguindo a direção apontada por Rezengal, disparando diretamente para cima. Num instante, formou-se um raio de luz que atravessou o céu e a terra. Ele se chocou contra o sol lá em cima.
A superfície do Sol distorceu-se por um instante e depois dividiu-se em duas metades. No meio, formou-se um portal. Vamos!